Muito bom dia! Sejam bem-vindos! Eu sou a Valéria Oliveira e eu tô aqui para te ensinar a fazer a peça que tu quiser. Sejam bem-vindos nessa manhã fria, né? Muito frio, gelado por aqui. Olá, bom dia, bom dia! Que bom de ter vocês aqui. Podem ir entrando. Hoje vai ser bem especial, né? Essa semana a gente começa aqui o aquece, né? Para nossa semana de fazer a peça que você quiser, tá? Então eu sempre falo que na modelagem plana eu te ensino a fazer a peça que tu quiser. E essa semana a gente vai começar a aquecer isso, então te preparar, te dar os conhecimentos que tu precisa para fazer a peça que tu quiser. A gente teve uma votação aqui para vocês escolherem qual peça que eu ia ensinar vocês a fazerem, né? E vocês escolheram um maxi colete, um colete vestido, né? De alfaiataria, todo forrado, onde a gente tem bolso, lapela, uma gola clássica, né? Então, várias questões aqui, uma pence combinada. Quando a gente fala pence combinada, a gente tá falando de um ajuste. Olá! De Santana para o mundo, exatamente! Então, quando a gente tá falando, até me deu calor aqui, gente, de pence combinada, a gente tá falando de um ajuste, né? Tanto na parte de cima da minha cintura, com a parte de baixo da minha cintura, tá? Então, a gente vai trabalhar essa pence. Nesse casaco a gente tem... Olá, bom dia! Que coisa boa de te ter aqui, Thaís! Thaís, Yasmin, todo mundo aqui, que bom! Então, gente, tô bem feliz de poder mostrar aqui pra vocês, tá? Essa peça que vão ter, então, várias coisas pra gente trabalhar. A questão de forro, que o tamanho do forro é diferente do tamanho do tecido externo, tá? Então, tem várias questõezinhas aqui pra gente trabalhar. E vamos começar logo então, né? O que eu quero te mostrar, tá? Deixa eu até compartilhar com vocês aqui a imagem, então, da nossa peça, tá? O que a gente tem, né? Então, aqui... Deixa eu ver, não tem como mexer. Aqui a gente consegue visualizar, então, a gola que a gente vai trabalhar, tá? Sempre que a gente fala nessa gola, né? Esses biquinhos... Ai, querida! Obrigada, obrigada! Esses biquinhos que a gente enxerga ali, né? Eles vão mudar conforme o estilo da gola que a gente tá trabalhando, tá? Para fazer essa gola que a gente tá vendo aqui na imagem, a gente tem, então, uma parte desse biquinho, que é esse mais comprido, né? Faz parte do corpo, e aquele outro cantinho ali, que é mais curto, é realmente a parte da gola, tá? Então, a gente vai trabalhar essas duas questões. Aqui tem... Bom dia, querida! Ai, tô feliz que vocês estão aqui comigo. Bom dia, bom dia! Então, ó, a gente tem a pence ali para ajustar. A lapela, né, que é essa abinha, tá? Essa parte que fica externa do bolso, onde a gente levanta para poder colocar a mão, tá? E a gente vai trabalhar também a ombreira, né? Mas a ombreira é mais lá na parte da costura, tá? Então aqui nessa live eu vou mostrar pra vocês a parte de modelagem e depois a parte de costura eu vou abrir aqui algumas vezes, né, ao vivo pra vocês verem e em outros momentos eu vou ficar colocando ali nos stories pra vocês. Então acompanhem, porque ainda hoje a gente vai cortar e vai começar a costurar essa peça, tá? Vamos falar, tá, da parte principal aqui, né? Que até quando eu coloquei lá na votação para vocês, eu chamei a atenção de duas coisas, né? A outra peça, a gente tinha um detalhe bem importante, que era a questão de manga, tá? Então, realizar a abertura da manga com um tecido forrado. Então, para fazer esse ajuste com o botão, abrir, ficar o forro direitinho. Então, aquela peça, o principal detalhe era isso. E nessa aqui, o nosso principal detalhe é a gola, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa gola. O que a gente tem que analisar, tá? Sempre que a gente vai começar fazendo uma peça,
a gente precisa olhar para ela e entender então tudo que ela tem. Aqui a gente já vai identificando algumas coisas, como eu falei para vocês, a pence, a lapela, né? O que é uma característica de modelagem e que não necessariamente a gente enxerga, né? Não é visual assim, olhando aqui, a gente precisa entender de modelagem para entender que existe isso. É o trespasse duplo, tá? O que é isso? Um trespasse significa o quanto que um tecido vai cruzar sobre o outro. Então, como é um casaco, ele precisa fechar, tem essa parte dos botões. Então, quando ele cruza um sobre o outro, a gente está trespassando, tá? Então, nessa peça aqui, bom dia, bom dia! Nessa peça aqui, a gente vai ter um trespasse duplo, tá? Ou seja, ele vai trespassar, ele vai cruzar mais do que a medida simplesmente do botão. Ele vai trespassar, ele vai passar o meu centro da frente e vai invadir o outro lado do meu corpo, tá? Que é quando a gente tem esse trespasse bem grandão. Repara que a gente tem botão dos dois lados, né? A cásia, que é essa abertura, né? Esse buraquinho por onde passa o botão, também tem ali dos dois lados, possibilitando que você feche ou por o direito em cima do esquerdo, ou o contrário, enfim, como gostar mais, tá? E aí, então, esse trespasse duplo é essa distância bem grandona que a gente tem do centro invadindo o outro lado do corpo, tá? Então, a gente vai trabalhar esse trespasse e eu vou mostrar, então, agora pra vocês, ó, a parte da gola, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu sair daqui, ó. E vamos virar aqui pra vocês enxergarem aqui o manequim, tá? Bom dia, bom dia! Olha só, aqui a gente tem o manequim, gente. Quando a gente tem uma gola, tá? A gente tá vindo aqui do ombro e essa gola, ela vem fazendo a parte do decote e ela vai trespassar, ó. Ela vai cruzar da minha linha central do corpo, ela vai invadir aqui o outro lado. Isso a gente vai chamar de trespasse, tá? Um trespasse duplo, que ele tá cruzando mais do que o necessário pro botão, ó. Ele vai cruzar um tanto mais ou menos assim. E aí, o que que acontece? Além desse cruzamento aqui, desse trespasse, quando a gente vai avaliar a gola, a gente precisa determinar do nosso ponto de decote para baixo, onde a gente quer que inicie aquele pontinho. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Olha só, repara que a gente tem esse canto, né? Como eu falei para vocês, um canto é maior e outro canto é menor. Esse canto que é grandão, ele pertence ao corpo. Então, a gente vai determinar, ó, do ponto do nosso decote para baixo, a partir de onde a gente quer que comece a fazer esse canto. Olha só, acompanha meu dedo, ó. Então, do nosso decote, eu vou rebaixar e vou determinar o quanto que eu quero para fazer esse canto. E daqui para cá vai começar a minha gola. Uma outra coisa que eu quero que vocês reparem é que essa gola, ela sobe no nosso pescoço, né? Então, ela sobe para depois cair. Para ela ter esse efeito de subir e depois cair, a gente precisa determinar uma medida para dentro do decote, tá? Então, a gente vai ter nossa medida de ombro e do ombro para dentro, como se a gente estivesse invadindo a linha do decote, a gente vai determinar uma certa medida, que é esse tanto, ó, que ela vai acabar subindo. Como a gente tem o pescoço aqui, a peça realmente, a roupa, ela não vai andar para cá, né? Então, ela vai acabar fazendo esse efeito. À medida que a gente colocar desse ponto para cá, é a medida que ela vai acabar subindo no nosso decote para depois cair, tá? Então, essa é uma outra medida que a gente vai determinar. O que mais que a gente vai determinar? Quando a gente faz a gola, ela é uma parte inteira, tá? Então, ela tá vindo aqui do nosso decote da frente e ela vem para as costas. Então, a gente vai precisar da medida do nosso decote das costas também. O que é o decote das costas, ó?
é esse ponto aqui do centro com o nosso ombro. Então, essa medida a gente vai precisar para determinar essa gola. E aí, o que acontece, ó? Ela vai estar fazendo esse desenho, acompanhando aqui o decote, subindo, subindo, subindo. Só que o que eu quero que vocês reparem? Vamos olhar bem daqui, ó, dessa linha do ombro. Ai, querido, obrigada, obrigada. Em outro momento, tomara que tu possa ficar. Obrigada, viu? Até mais, tenha um bom dia. Olha só. Então, dessa linha aqui do ombro, né? Repara que esse é o nosso ponto mais alto. Daqui pra cá, o nosso decote cai. E ele cai bem mais que o decote das costas. Mas o decote das costas, ele também cai, tá? Ele é, ó, pra baixo, né? Mais profundo, exatamente pra receber esse volume aqui do pescoço. E aí, o que acontece? A nossa gola, ela tá criando, ó, e ela vem aqui pra cima. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar determinar essa medida, ó. Olha só, acompanha, como se a gente estivesse seguindo esse ponto mais alto, ó, pra cá. Olha só, imagina a gente criando um esquadro aqui, tá? Desse ponto pra cá. Repara como tem essa medida, ó. Olha meu dedo aqui. Que é o tanto que a gente desce o decote, tá? Então, a gente vai precisar determinar essa medida para puxar essa gola. Para ela ficar bem assentada, contornando o nosso decote. A gente vai precisar determinar, então, essa medida que estaria em ângulo. Olha só. Olha a minha mão. Tá vindo lá da frente, olha só. E ela tá subindo. Então, essa medida que ela sobe para encontrar o nosso decote das costas, ó, a gente vai precisar puxar ela, para ela ficar bem redondinha, encontrando bem o nosso pescoço e fazendo o contorno que precisa, tá? Então, essa é uma outra medida que a gente vai precisar. E aí, olha só, eu tracei aqui, deixa eu até colocar para vocês, ó, a gola para vocês identificarem o que a gente vai fazer então. Olha só, aqui eu tenho o ponto do ombro, deixa eu tirar vocês daqui agora. Aqui, olha só. Então, aqui a gente tem o nosso ombro, ó, posicionei o ombro. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai determinar, ó, do ombro para frente, uma medida que é o tanto que ela vai subir para depois cair? Então, repara, ó, o nosso ombro tá bem aqui no cantinho do decote, mas eu determinei uma medida a mais, que é o tanto que ela vai subir para depois cair. É essa medidinha aqui, ó, tá? Ó, daí ela vem fazendo aqui o nosso decote V e trespassa lá pro outro lado. Deixa eu tombar aqui. Vamos ver se vai aparecer as linhazinhas. Vai. Olha só. Aqui tá os cantinhos que a gente vai criar, ó. Então, do nosso decote para baixo, a gente vai determinar um ponto onde vai começar o ângulo da gola, ó. Determinamos esse ponto e criamos o biquinho. E daqui pra cá vai criar outro biquinho que é o da gola, ó. Que tá vindo, tá vindo, tá vindo. E vai fazer toda a volta até encontrar aqui, tá? E a gente puxa essa gola, então, ó. Aquela medidinha, ela tá vindo no ângulo. Olha só. Tá vindo aqui no ângulo. E a gente vai puxar ela, trazer ela, descer para ela encontrar o canto das costas, tá? Então, isso é o que a gente vai fazer aqui na nossa frente. Deixa eu voltar você. Aqui. Aí. Agora foi. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso na frente e a parte das costas, né? E o recorte. O que vai acontecer? Pra gente fazer, então,
esse maxi colete, né, esse colete vestido, vocês precisam utilizar a base do blazer, tá? Valéria, posso usar a base da blusa? Não, não posso usar a base da blusa, tá? Base da blusa é diferente da base do blazer. Na blusa a gente tem um ajuste bem maior. Então a gente tem pences bem profundas, né? A folga de vestibilidade que a gente determina é uma folga bem pequenininha, porque o que a gente quer na base da blusa? A gente quer verificar o conforto, né? Determinar essa blusa conforme o tamanho do nosso corpo. Então, a gente não tá pretendendo ter folgas, né? A gente quer determinar o contorno do corpo. Enquanto que no blazer, ele já é uma peça naturalmente ampla e que tem uma característica de receber outra peça embaixo, tá? Então, essa peça precisa ter uma folga de vestibilidade maior. Então, a base do blazer é diferente da base da blusa. Em alguns traçados, vocês vão encontrar partindo da base da blusa, fazendo algumas alterações para chegar na base do blazer. Outros traçados já começam essa base direto. Mas é importante vocês terem a base do blazer, tá? Que então vai ter essa folga de vestibilidade maior e, consequentemente, os ajustes menores, que são essas pences, tá bom? Lembrando que os alunos do Esquadra Essa Ideia recebem essa base do blazer já testada, já aprovada, tá? Produzida lá dentro do sistema da MOU. Então, recebem todas as bases numa grade bem grande, tá? Aqui, hoje, eu decidi não trabalhar no digital, tá? Não fazer essa peça com vocês no digital, exatamente porque tem muitos elementos pra gente trabalhar. Então, para não confundir a cabeça de vocês, né, de pensar em ferramenta, pensar na parte de modelagem, agora de início, eu acabei optando pra gente fazer no manual, para vocês entenderem bem a peça, e aí depois a gente produz ela no digital, tá? Isso é um ponto bem importante de falar para vocês, né, que o digital, ele tá aqui para facilitar a nossa vida, mas não adianta nada, né, existir a modelagem digital se a gente não entender de modelagem, tá? Nenhuma peça se cria sozinha dentro do sistema, então a gente precisa entender de modelagem para conseguir aplicar dentro do sistema, tá bom? Então, peguem a base do blazer de vocês aí pra gente poder começar. A minha base do blazer, tá? Ela é separada, então, na parte das costas. Base das costas, aqui, ó. Então, a gente tem o decote, né? Ó, decote, o centro todinho, tá? Aqui eu tenho linha de quadril, linha de cintura. Repara que ele é, né, bem curvadinho aqui, tá? Já fazendo esse ajuste, mas não com pence, né? A parte aqui do centro das costas, ele também não é reto, tá? Ele tem uma leve entradinha aqui para fazer esse ajuste. Aqui a gente tem um recorte lateral, tá? Então, essa linha aqui é a linha que tá separando o meu lado da frente com o meu lado das costas. E aqui eu tenho linha de cintura, aqui eu tenho marcação de bolso, aqui eu tenho linha de quadril, tá? E aqui o nosso desenho da cava. Então, esse ponto encontra com esse, e aqui a gente faz a cava inteira e vai grudar aqui na parte da frente. E papelada, ó. Então, na parte da frente, a gente tem uma pence. Olha só a diferença, né? O tamanhico dessa pence é bem pequenininha, tá, gente? Então, por isso que eu falo pra vocês que tem diferença. Bom dia, Ana! Bom dia! Que bom de te ter aqui! Então, ó, por isso que eu falo pra vocês que tem diferença, tá? Da base da blusa pra base do blazer. Então, olha só o tamanhico da pence. Aqui a gente tem nossa linha de cintura, nossa linha de quadril, tá? E a nossa cava aqui,
e onde a gente vai desenhar a nossa gola, que é aqui o nosso centro, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu tirar. Vamos começar pela frente para fazer essa gola. E aí, depois que a gente fizer a parte da gola, a gente já começa com o forro, tá? Porque na parte das costas a gente não vai precisar mexer nada e nem ali no recorte. Então, é só aqui na frente onde a gente tem que determinar a trespasse, o nosso bolso, né? Com a lapela e a gola, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui mais pertinho. Prender um pouco o cabelo. E vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês, então, que do ponto do ombro, a gente vai entrar no decote um pouco, que é aquela medida que ela vai subir. Olha só, repara aqui na minha gola, né? Tô vindo do ombro e olha como ela sobe no meu decote para depois ela cair. Então, esse tanto que ela vai subir é uma medida que a gente entra no decote, tá? Então, olha só, eu tenho, né, o meu ombro aqui, que é essa parte caidinha. Aqui eu tenho o meu centro da frente e a gente vai invadir, ó, do ombro em direção ao centro da frente, que é o nosso decote, a gente vai invadir uma medida, tá? Eu vou determinar aqui 1 centímetro, só pra ela dar uma levantadinha. Até porque o tecido é grosso, né? Então isso já tem um impacto um pouquinho maior. Se vocês estivessem trabalhando com outra peça, pode colocar aí 1,5 até 2, tá? Não tem problema nenhum. Então, ó, vou marcar aqui 1 centímetro. Fiz aqui o meu piquezinho, ó, de 1 centímetro, tá? Agora, o que que vai acontecer? Eu vou marcar a linha do nosso trespasse, tá? O que que é o nosso trespasse? Lembra que eu falei pra vocês? O cruzamento, né, de uma parte em cima da outra. Então, eu vou determinar que do meu centro da frente, ó, eu vou invadir uma medida aqui, ó, que é onde eu vou abotoar, fazer todo esse comprimento. E vamos lá, vamos ver que medida a gente vai colocar. Ó, eu vou colocar aqui no meu 7 centímetros, tá? Lembrando que essas medidas, gente, elas são totalmente variáveis, tá? Reparem que eu tô medindo aqui em mim, né? Isso é muito variável, realmente. Vocês podem medir no corpo de vocês, vai variar conforme o tecido que vocês estiverem trabalhando, tá? Então, lembrem que cada peça é uma peça, cada caso é um caso, tá bom? Então, olha só, eu vou trespassar 7 centímetros. Então, da minha linha da cintura, ó, que é essa daqui, eu vou invadir, eu vou jogar lá pra fora 7 centímetros. E vou descer ela, ó, todo o comprimento da minha peça. Ah, Valéria, se eu quiser um pouquinho mais, pode? Pode, não tem problema nenhum, tá? Faz sempre em esquadro. Lembra que todas as linhas são esquadradas, tá? E agora, da linha da cintura, eu vou determinar o quanto eu quero que suba, tá? Olha só, linha da cintura, essa linha bem do umbigo, onde tá a minha mão. Então, até onde eu quero que venha a dobradura da gola? Olha só, ela tá vindo aqui. Até onde eu quero? Qual é esse ponto, ó? Próximo da cintura. Então, reparem, tem golas que são bem fechadas, né? Tem golas que são bem abertas aqui nesse sentido. O meu, como é um maxi colete, ele é bem aberto aqui, tá?
Então, eu vou trazer bem próximo da cintura esse primeiro botão, ó. Eu vou trazer mais ou menos aqui. Então, ó, vamos lá, vamos medir. Eu vou deixar 3 centímetros, ó, de diferença, tá? Da minha cintura. Então, do ponto da minha cintura, eu vou subir 3 centímetros. O que a gente tá fazendo aqui? Determinando o trespasse e a altura dessa gola, então. Até onde eu quero que ela venha. O meu trespasse tem que vir desse ponto da gola até o comprimento da minha peça. Por quê? A gola tá vindo aqui, a partir daqui vai vir o meu primeiro botão. Se eu comecei a abotoar, até onde ele vai abotoar, que é o final da peça, eu tenho que ter o trespasse. Então, a partir desse ponto pra cá, é onde a gente vai usar aquela medida dos 7 centímetros, tá? Que foi a medida que a gente determinou de trespasse. Então, ó. O que eu fiz aqui? Linha da minha cintura. Da minha cintura, ó, eu subi 3 centímetros, tá? Que é onde eu vou querer que comece o meu primeiro botão aqui. E essa medida é a medida do trespasse, então, ó. Do meu centro, que é essa linha reta, pra fora. O quanto eu tô invadindo o outro lado. 7 centímetros foi a medida que eu coloquei, tá? Agora vamos voltar, olha só, aqui pra cima na parte da nossa gola. Lembra que eu falei pra vocês, né, que a gente tem essa medida do ombro, que a gente invade o nosso decote, com uma medida pra ela subir e depois cair. E que a gente tem aquela medida lá do centro das costas, né, que a gente vai depois puxar essa gola, né? E a gente tem essa linha de dobra da gola também, tá? Então, o que vai acontecer? Desse ponto aqui, que é onde a gola vai subir, ela precisa cair, que é a linha de dobra da nossa gola. Então, ela subiu, ponto. Marquei o ponto de onde ela subiu, que é esse tanto que a gente invadiu o decote. E aí ela vai subir, ela precisa cair. Repara que ela tem uma altura, né? Ó, tá? Pra ela subir e depois cair. Então, a gente tem que marcar a linha de dobra da gola, que é uma linha invisível, tá? É uma linha que vai ficar dentro da nossa gola, determinando, então, onde que ela tem que dobrar. Essa marcação a gente costuma fazer bem com o ferro depois, tá? Mas ela vai acontecer naturalmente, tá bom? Então, a gente vai determinar essa linha de dobra da gola. E para dobrar essa gola, uns 2 centímetros é suficiente, tá? 2, 1,5, 2, 2,5, vai variar aí um pouquinho, mas vamos usar essa medida intermediária aí de uns 2 centímetros, tá? Então, olha só. A gente vai marcar aqui. 2 centímetros. Do meu ponto do ombro, eu marquei 1, que é esse tanto que eu tô invadindo para ela subir. E daqui para cá eu vou marcar, então, a linha de dobra da minha gola, que foram esses 2 centímetros aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ligar esses 2 centímetros lá com o meu trespasse. Por quê? Porque é uma linha de dobra. A gente tá determinando onde essa gola tem que dobrar. Ó, agora vocês já vão entender. Ó,
eu marquei ela, ó, lá ligadinha com o meu trespasse, na ponta do meu trespasse. Por quê? Porque essa linha é a linha que vai fazer, ó, isso aqui, ó. Dobrou e vai me dar a gola aqui, tá? Então, a gente tá determinando onde ela vai dobrar. Aqui ela subiu no meu decote, tá subindo, e esse tanto aqui, a partir daqui, ela vai começar a dobrar, tá bom? Agora, olha só, a gente vai determinar a altura do nosso decote. No traçado de vocês, tá? Vocês têm medida de distância do decote, então imaginem essa linha central, né? Olha só, imaginem essa linha do centro do corpo. Então, a gente tem a distância do decote e a gente tem a profundidade do decote. O decote, ele costuma ser mais profundo do que distante, exatamente por esse movimento que a gente faz, tá? Então, essa profundidade do decote de vocês vai variar aí em cada traçado, mas ele costuma ficar entre 6 e 8, 9 centímetros, tá? Então, ó, eu vou determinar nessa linha aqui de dobra qual que é a medida da profundidade do meu decote. E vou marcar aqui também. Ó. A profundidade do meu decote. Marquei aqui, ó, onde vai começar a minha gola e aqui a linha de dobra, ó. Então, essa é a profundidade do meu decote. Posso traçar um esquadro agora aqui com esse meu decote, ó. E aí, vai ficar mais visual para vocês entenderem que é a profundidade, ó. Então, desse ponto do centro do meu corpo, o tanto que eu desci, tá? E aqui é o tanto que é afastado esse decote. Então, aqui a gente desceu a profundidade, que vai ficar aí entre 7 e 8 centímetros mais ou menos, tá? Agora, o que que a gente precisa fazer? Desse ponto, ó, eu vou marcar aqui também. O carro passando. Propaganda, vocês ouvindo propaganda, tá tudo certo. Tá dando pra ouvir aí? Vamos lá. Desse meu ponto aqui, ó, que a gente fez o esquadro da nossa peça, agora eu vou determinar qual é a profundidade, o quanto que eu vou descer aqui para criar aquele ângulo do primeiro biquinho, lembra? Então, olha só, eu tenho aqui o ponto do meu decote, lembra que a gente viu lá no manequim, ó? E eu vou determinar o quanto que eu vou descer desse ponto para criar o primeiro biquinho, para ele fazer esse ângulo, ó, que ele desce e depois ele sobe, tá? Então, eu vou determinar essa distância. Ó, eu vou colocar aqui 4 centímetros, tá? Lembrando que é uma medida variável. Tem golas que fazem esse biquinho bem mais aqui, ó. Eu não quero, eu quero ela mais fechadinha, tá? Então, ó, eu vou descer aqui 4 centímetros. E a gente vai descer esse ponto nessa linha de dobra aqui, ó. Que é onde a nossa gola tá dobrando. Marquei aqui. Agora, aqui, a gente vai trazer o nosso biquinho, ó. Fazer o nosso biquinho. E para isso, a gente precisa determinar a largura da nossa gola.
Então, olha só, do ponto do decote, a gente desceu, onde ela vai começar a fazer esse biquinho. E ela vai fazer esse bico, ó, na direção do nosso decote, ó. Imagina esses quadros aqui, ó. Ó. Imagina que tem esses quadros. Então, tá rolando uma linha pra cá, que é essa linha aqui, ó. E tem uma linha central. Eu desci e eu vou criar esse meu biquinho, ó, nessa direção aqui, como se eu estivesse olhando para a direção do meu decote, que todo bico de gola, ó, acontece na direção do meu decote. Então, por mais profundo que eu desça, eu sempre vou criar esse biquinho, ó, nessa direção, trazendo, né, ele para cima, olhando como se a gente estivesse trazendo a direção dele aqui para o nosso decote, tá? Então, ó, a gente vai fazer isso. E para isso, a gente já vai determinar a largura dessa gola, tá? Porque quando ela tomba, então, ela já vai tombar nessa largura dela, ó, pra cair e fazer esse desenho. E aí, qual que é a largura da nossa gola? Ó. Eu vou fazer a minha aqui entre 9 e 10 centímetros. Por quê? Porque eu não quero que ela invada muito aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer entre 9 e 10 centímetros. Mas, se você, né, tem um tamanho maior, é mais alta, é mais larga, tem mais busto, pode fazer essa medida maior, tá? Com 11... mesmo que não seja, pessoas que gostam da gola bem aparente, bem larga, podem usar essa medida maior, tá? Eu não quero. Então, eu vou usar entre 9 e 10 centímetros. E aí, vamos esquadrar lá. Como é que a gente vai fazer? Posiciona o teu esquadro nessa linha de dobra, tá? E, ó, e vamos traçar na direção lá do nosso decote, ó. Fiz com 10. Agora, o que a gente precisa fazer, ó? Subir aqui, ó. Tá? O que a gente precisa fazer agora? Essa gola, deixa eu até colocar aqui a imagem pra vocês, ó. Então, olha só. A gente desceu, tem o ponto do decote, onde a gente desceu. Não aparece para vocês eu riscando aqui, né? Então, do ponto do decote, onde a gente desceu para começar a fazer a inclinação desse biquinho. E daí ele sobe, o biquinho sobe na direção, ó, como se a gente estivesse criando um esquadro lá com o nosso decote, tá? E daí a gente precisa criar esse ângulo. Repara que se a gente traçasse esse esquadro, né? Ele fica para cima, é um biquinho que sobe. Então, a gente precisa fazer para cima esse biquinho, além do nosso esquadro, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Olha só. Do nosso ponto do decote, eu desci a profundidade que eu queria para começar a fazer esse ângulo. Só que agora, ó, eu criei o ângulo, mas eu quero subir. Eu quero fazer esse biquinho mais alto. Então, eu vou determinar essa altura do biquinho aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui uns 5 centímetros. Já vou traçar a gola aqui, ó. Já vai começar a ficar mais visual para vocês. É um monte de traçado, é um monte de linha. Por isso que é importante vocês entenderem o que vocês estão fazendo, né? Ó. Fiz
Fiz questão de mostrar ali no manequim primeiro para vocês entenderem todos os pontos que a gente ia precisar traçar. O que eu tô fazendo aqui é desenhar o formato da gola que eu quero, ó. Essa gola vocês podem fazer mais arredondada, mais retinha. Ela pode variar também, tá? E a questão é sempre fazer e testar, tá, gente? Faz e testa, faz e testa. Ó, ficou mais estreita do que eu queria, ficou mais larga do que eu queria. É normal. Vai, volta, apaga. Ah, ficou mais bicuda, eu não quero tanto assim. A piloto serve para isso, né? Então, não se preocupem caso de primeira não fique exatamente como vocês querem. Olha só. Desenhei aqui a curvinha, ó. Então, lá do meu ponto do trespasse, eu começo a desenhar a curvinha. E agora, ó, eu vou fazer essa queda do biquinho, pra daqui ele começar a criar a minha gola lá pra cima, tá? Então, ó. Vou fazer essa mesma altura aqui que eu subi o biquinho, eu vou fazer ele aqui, ó. Ó. Já começa a ficar mais visual. Bom dia, Cami! Que bom de te ter aqui! Olha só. Então, aqui o que a gente tem? A parte do nosso corpo, tá? Bom dia, bom dia! Vem chegando, vem chegando! Aqui, então, ó, a gente tem a parte do nosso corpo. Retomando, né? O que a gente fez? Do nosso ombro, ó, determinamos uma medida que é esse ponto que vai subir aqui na nossa gola, para ela ficar alta, tá? Então, essa medida é esse 1 centímetro aqui. Essa outra medida que a gente determinou, ó, desse 1 centímetro para cá, tá? Foram 2 centímetros, é uma medida de dobra, uma linha de dobra. Essa medida também vai variar. Então, a minha gola sobe e o quanto que ela sobe até ela começar a cair? Ela vai subir 2 centímetros, tá? Então, ó, ela vai subir 2 e aí ela vai cair. E aqui, quando ela cai, ó, então ela andou 2, que é esse tanto que ela tá subindo, e quando ela cai, ela forma a linha de dobra. E essa linha de dobra vem até o meu ponto do trespasse. A gente determinou 7 centímetros de trespasse, do meu centro da frente em direção ao outro lado da minha peça, 7 centímetros, tá? Para essa medida de abotoamento. E a partir daqui a gente desenhou a gola. Então, dessa medida aqui, né, a gente determinou a profundidade do nosso decote. Da profundidade do nosso decote para baixo, a gente determinou quanto a gente queria para começar a formar esse canto, esse ângulo, né? Então, olha só, a gente determinou aqui, com isso a gente determinou a largura da nossa gola e formamos esse bico aqui, que é muito variável, tá? Tem gente que faz esse bico bem pequenininho, tem gente que gosta desse bico bem aparente, então eu poderia fazer ele mais baixo, tá? Poderia fazer ele mais afastado. Então, é um formato que vai variar, tá bom? Isso aqui, gente, é o meu corpo, tá? Então, essa é a frente do meu corpo, tá vindo lá do ombro e tudo isso aqui é corpo, tá? E vai vir aqui, ó, linha de dobra. Então, eu tenho tecido, né? Ó,
Então, tá vindo tudo aqui, ó. Aqui no meu decote, formei o canto da gola, a parte externa da gola e vai até lá o final do meu corpo. E agora a gente vai começar a desenhar daqui pra cima, ó, a nossa gola. Então, a gente vai determinar a altura dela daqui do ombro pra cima, que é a altura que corresponde ao decote das costas, tá? O decote das costas vai variar aí conforme o traçado de vocês, mas normalmente fica aí entre 7 e 9 centímetros, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nessa linha de dobra, a gente vai subir, ó, a medida do decote das costas. Meçam quanto tem o decote das costas de vocês. Ó. Subi aqui. Tô subindo. Lembrando, nosso ombro, tá? Isso aqui é o nosso decote, ó. Então, do decote pra dentro, eu começo a traçar a minha gola. Então, aqui a parte da frente e do meu ombro pra cima a parte das costas. Determinei a altura das costas. Agora, o que eu preciso determinar? Eu determinei, então, a medida que ela vai ser costurada no decote, mas agora eu preciso determinar a largura dessa gola. Lembrando que 2 centímetros é a parte que vai ficar pra dentro, né? Porque é dessa linha de dobra. Então, quando fica pra dentro, olha só, é como se fosse o pé de gola, ó. Tem o meu decote, daí ele vai subir os 2 centímetros para poder dobrar. Então, aqui a gente tem a nossa linha de dobra, tá? Só que é diferente na camisa, tá? Tem algumas diferenças, mas para ficar mais claro para vocês entenderem, tá bom? Então, esses 2 centímetros aqui da gola, tá? Dessa linha de dobra, é uma parte que vai ficar para dentro, a gente não enxerga. O que a gente enxerga é isso aqui, que é a largura que a gente está determinando, tá? Então, ó, vamos determinar quanto que a gente quer de largura da gola. Ó, eu vou determinar 8 centímetros aqui de largura para a gola, já considerando esses 2 8 centímetros aqui, já considerando esses 2, tá, de dobra. Então, no todo, ela vai ficar aparecendo 6, porque esses 2 estão lá pra dentro, tá? E agora, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ligar, ó, aqui, com o nosso biquinho. Olha só, vamos olhar lá a nossa imagem. Olha só. Repara como bem aqui nessa parte do ombro, ó, ela é menorzinha. Por que ela é menorzinha? Porque ela teve aquela linha de dobra. E aí, ó, a gente vai ligar até ela encontrar esse outro biquinho. E repara que ela tem uma diferença nesse formato de gola aqui, tá? Nem todas as golas são assim. Mas nesse formato de gola aqui, a gente tem essa diferença do biquinho aqui, entre o biquinho do nosso corpo e o biquinho da gola, que é uma diferença também variável, tá? Vocês podem deixar 1 centímetro, 1,5, 2, 2,5, vai variar, como eu falei para vocês, vocês podem fazer esse biquinho mais arrastado, mais acentuado. Então, esse desenho vocês que fazem, tá? Conforme o visual que vocês querem para a peça. Opa! Então, ó. Vamos fazer ele, ó, mais arredondadinho. Então, ele vem meio reto e vai ficar mais ou menos arredondado, próximo aqui do biquinho, que é essa região de decote realmente, ó.
escuro. Ó. Então, determinamos a largura e aqui, ó, eu tracei encontrando esse biquinho. Então, Valéria, o que é o quê, né? Aqui, o nosso corpo é o ombro até esse ponto aqui, ó. Daí a gente faz o decote, que desceu a profundidade do decote, a gente criou o ângulo com o biquinho. Isso aqui é nosso corpo. E vem aqui pra gola, tá? Pra essa parte de lapela que a gente chama, que é a parte que vai dobrar nessa linha. Eu sei que é um monte de nomezinho, gente, né? Agora é tudo novo e é um monte de nome, parece que é um monte de coisa. Mas eu tô tentando aqui fazer bem devagar, mostrando pra vocês que é importante vocês entenderem cada parte. E desse ponto aqui, então, vem a nossa gola, tá? Que é a mesma coisa. Do ombro pra cima, a gente determinou a altura, né, do decote das costas, que é o tanto que ela vai costurar no decote das costas. Aqui ela tá costurando no decote da frente. E do ombro pra cima, ela vai costurar no decote das costas. Além disso, ela tem a largura, que é o tanto que vai ficar aparente. E essa medidinha aqui, ó, é o tanto de dobra. Olha a linha de dobra aqui. Então, esse tanto ela não vai aparecer, vai ficar lá pra baixo, formando, né, dando aquela levantada nela. Aquela medidinha que a gente colocou pra levantar, tá bom? E, ó, é isso, tá aqui, tá feita a nossa gola, tá pronto, tá? Então, aqui na frente é isso que a gente tem pra fazer. O que tá faltando, tá? Um detalhezinho que vai ajudar. A gente poderia parar aqui? Poderia parar aqui, mas isso não vestiria tão bem a nossa gola. Lembra daquele detalhe que eu falei pra vocês? Quando a gente olhou, né, bem de ângulo reto, olhando aqui do ombro pra cima, e eu mostrei pra vocês, né, que tem uma queda pro decote da frente, tem uma queda pro decote das costas. E o ideal é que a gente traga essa gola, ajude ela a vestir melhor, né? Acompanhar o formato do decote. Então, o que tá acontecendo? Ela tá vindo aqui em ângulo e a gente vai trazer ela, ó, aqui pra trás, porque o decote das costas tá aqui, tem uma queda. Do ponto do meu ombro tem uma queda do decote das costas. Então, a gente vai girar um pouquinho essa gola, ó, para trazer ela, ajudar esse tecido a encontrar o decote das costas, para ele fazer bem esse formato arredondado e acompanhando a curvatura das costas, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Reproduzindo esse mesmo desenho um pouquinho mais para cá. Qual que é essa medida que a gente vai descer aqui? Essa é uma medida variável também. Se a gente colocar o ângulo ali, né, desse ponto do ombro com o decote das costas, ele vai ficar ali entre 1,5, 2,5 até 3, tá? Em camisa, muitas vezes a gente trabalha essa medida maior. Então, é uma medida bem variável. Vamos trazer ele aqui, ó, 2 centímetros, tá? E, ó, é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Dois centímetros e reproduzir a gola ali de novo. Ó, tracei ela pra cá, 2 centímetrozinhos, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, desse ponto, determinar a largura da gola e redesenhar ela aqui, ó. Fazem esquadro. Valéria, como que é esquadro? Ó, posiciona, base reta do esquadro, ó, bem ali na linha, tá? Então, ó, ele vai criar esse ângulo assim, ó. Largura da gola. E pronto. Só redesenhar ela aqui, ó.
isso vai ajudar ela a se acomodar melhor na curvatura das costas, tá? Aqui, ó. Então, eu trouxe ela mais pra perto no meu decote das costas, desenhei a largura dela com a mesma medida que ela tinha antes. Então, a linha de dobra vai continuar, tá? E redesenhei ela até esse biquinho. E tá pronto, gente. Agora finalizou mesmo. O que a gente pode fazer, tá? Aqui, ó, pra não ficar esse canto muito reto, muito bicudo, tá? A gente vai fazer uma leve curvinha aqui, ó. Só pra ajudar, ó. Bem suavezinho. Tá? Suaviza aqui. E tá feito, gente. A nossa frente aqui tá feito. Vamos olhar pra parte de baixo. Então, ó, parte mais pesada aqui da modelagem, que era a parte da gola, a gente já começou nessa parte, já foi. O que a gente tem que fazer agora? Vamos prolongar essa peça aqui, tá? Por quê? Como eu falei pra vocês, essa é uma base de blazer, é uma base de casaco. E essa minha base aqui, ela vem até um pouquinho abaixo da minha linha do quadril. Então, olha só. Aqui é a minha linha de cintura, aqui é a minha linha de quadril. E, ó, ela é um pouquinho abaixo da minha linha do quadril. Lembrando que o quadril é a linha, né, maior, o volume maior ali da região do bumbum, tá? Só que o que acontece? Como eu quero usar como um vestido, eu quero cobrir todo o meu bumbum, né? Então, eu preciso prolongar essa medida aqui, tá? E eu vou deixar a minha peça com uns 90 centímetros, tá? A gente mede lá do ombro, 87 deu o meu aqui. 6. Mede aqui do pontinho do ombro, né? Quando a gente tá medindo o comprimento, passa em cima do biquinho do seio, sempre pegando a região de maior volume e prolonga. O nosso trespasse vai acompanhar essa medida. Ó, eu fui até o final do meu papel aqui, mas acho que vai dar. Pra ficar bem claro aqui pra vocês. Ó. Então, aqui eu tenho a cintura, na cintura eu tenho a minha pence. Essa marcação aqui, ó, gente, é a marcação do bolso, tá? Da abertura do bolso que vai invadir o recorte que vem aqui do lado, tá? Esse degrauzinho que ele forma aqui, ó, é exatamente da pence. Quando eu fechar essa pence, esse biquinho, encontra aqui, tá? E aí, ó, prolonguei a minha peça e o meu trespasse veio junto até o final, tá? Então, fiz isso na frente, vamos fazer agora nas outras partes de molde. Mesmo tanto que eu prolonguei ali na frente, eu vou prolongar agora aqui no recorte e nas costas. Então, ó, o recorte continua aqui com a marcação do bolso. Então, esse lado ele encontra a frente e esse lado ele encontra as minhas costas, tá? E a gente vai prolongar a mesma medida. Essa medida também vai variar, gente. Vocês precisam medir em vocês, né? O quanto vocês querem de comprimento para essa peça, tá?
comigo aí? Coloca aqui pra mim se tá gostando, se tá entendendo, se tá ficando claro. Responde aí pra mim, quem tá aqui comigo. Tá muito difícil? Era como imaginava? Responde aqui pra mim, por favor. Deixa eu ver quem é que tá aí. Olá, bom dia! Ai, é tu! Vai perguntando aí, tá? Se ficar com dúvida. Pronto, prolonguei. Agora, o que a gente tem que fazer? Aqui na parte das costas, a gente costuma fazer um acabamento no decote, tá? Que é um acabamento que vai juntar, que vai unir com o acabamento da parte da frente que a gente vai desenhar ali também, tá? O que é esse acabamento? Quando a gente pega um casaco, né? O forro, ele costuma ter um tecido diferente do tecido externo, que é um tecido liso, mais escorregadio, né? Que é exatamente para essa peça deslizar no nosso corpo e não travar, tá? O acabamento, ele costuma ficar nessas extremidades do corpo, então principalmente aqui no nosso decote, tá? Pegando a parte da gola, aqui na frente dessa lapela, que é para quando ela dobra, continuar aparecendo o nosso tecido externo, tá? Então, esse acabamento costuma chamar de revel e a gente faz tanto no decote da frente quanto no decote das costas. Então, esse acabamento, esse revel, ele é cortado no mesmo tecido externo, que é exatamente para essa movimentação do nosso decote, quando dobra a gola, continuar aparecendo o tecido externo, não aparecer o forro, tá? Então, aqui nas costas, a gente vai desenhar ele, porque a partir dele que começa a vir o nosso forro, tá? Então, olha só, como é que é o desenho desse revel aqui no nosso decote? Vai variar muito, tá, gente? Tem gente que faz um revel pequenininho, tem gente que faz um revel grande, principalmente a etiqueta normalmente é costurada nessa parte do revel, tá? Então, o que vai acontecer? A gente precisa determinar, ó, uma largura aqui para o nosso ombro e uma profundidade para esse revel. Então, imagina só, a pessoa se mexe, esse decote aqui abre, né? Essa gola aqui se descola do corpo, vai ficar aparecendo o tecido externo, porque esse revel é cortado no tecido externo exatamente para não aparecer o forro. Então, é isso que a gente vai fazer, ó, determinar aqui um pedacinho do ombro, onde ele costura, e essa profundidade ligando aqui no centro da nossa frente, tá? Esse desenho, ó, é bem como vocês quiserem, tá? Lembrando que essa saidinha aqui, ó, esse canto, tá? Façam em esquadro, sempre em esquadro esse canto. Se eu tenho uma linha reta, eu preciso fazer um esquadro aqui, tá? E daqui pra cá eu desenho. Tô perdendo a minha borracha o tempo inteiro. Ó, desenhei aqui, então determinei uma largura aqui e determinei uma profundidade aqui.
Essa largura do ombro precisa ser a mesma lá na frente, porque vai ser costurado, então eles precisam ter a mesma medida, tá? Vamos desenhar aqui na frente. Determinei aqui, ó. Então, do ponto do meu ombro para dentro, a mesma medida que eu tinha determinado lá nas costas. E agora, esse revel, ó, ele vai vir todo o corpinho até o final, lá da barra do meu vestido, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês. Ele costuma ser meio arredondado, exatamente para poder se acomodar no corpo, tá? E ele precisa ser do centro da frente para dentro. Então, olha só, tem o centro da frente, a gente tinha determinado o trespasse. Esse acabamento, ele precisa ser para cá, para dentro, antes do meu trespasse. Que é para quê? Tudo isso aqui vai ser tecido externo. Então, a minha gola vem e dobra, e ela vai dobrar de tecido externo, porque tudo isso aqui foi cortado no mesmo tecido. Então, não façam ele muito pequenininho, tá? E nessa parte aqui de cima, façam ele mais arredondado, um arredondado suave, que é para ele se acomodar no busto, tá? Não ficar repuxando. E o tempo passa rápido demais, gente. Muito bem, ó. Então, eu desenhei do meu ombro pra dentro, né? Ombro com decote pra dentro. Determinei a mesma medida que eu determinei lá nas costas e vim desenhando ele, ó, arredondadinho, mas um arredondado suave, ó. Aqui nessa região do busto, principalmente, então entre o decote, ó, e a minha cintura. Aqui eu tenho um ângulo maior, mais arredondadinho. E depois ele vem reto, ó, até lá o final. Então, do meu centro pra dentro, ele vem, ó, fica pra dentro da minha peça. E aí ele vem mais retinho, acompanhando o comprimento, tá? O que a gente tem que fazer agora? Trabalhar o nosso forro. O forro, gente, ele vai ser praticamente a mesma coisa do externo. O que vai mudar? Aqui no centro das costas, tá? Isso vai ser cortado no tecido externo, que é exatamente para permitir que o nosso decote se movimente sem problema nenhum. Daqui para baixo, a gente vai ter o nosso forro, tá? A gente vai ter o forro. Então, essa parte do forro, a gente costuma fazer maior aqui nessa região. Olha só, isso aqui é centro, tá? A gente costuma dar uma medida de prega, uma folga, que é pra quê? Pra movimentar. Então, sabe, né? Olha só, o casaco a gente vai movimentar, vai abraçar, fazer esse movimento. Então, a gente dá uma medida de prega, dá um tecido a mais para permitir essa mobilidade, para permitir esse abraço, para permitir que essa peça acompanhe. Porque quem sofre mais é o forro, é o tecido que está lá dentro. E por isso também ele precisa, né? O ideal é que ele seja feito nesse tecido mais lisinho, mais escorregadio. Normalmente é feito aí num filete, num cetim, tá? Num chiffon. Então, vai depender, tá? Do tecido de vocês.
mas ele costuma ser aí num filete, num cetim, tá? Que é para poder escorregar mais. E a gente acrescenta essa prega, então, essa medida, para ajudar na movimentação. Nessa minha peça aqui é um colete. A princípio nem precisaria, por quê? Porque eu não tenho manga me segurando, mas mesmo assim eu vou colocar uma medida, tá? Que é para deixar essa peça realmente com bastante mobilidade e não ter problema nenhum. Além disso, aqui nas costas, a diferença que a gente vai ter do forro para o tecido externo é no comprimento, tá? Então, olha só, vamos copiar aqui esse recorte das costas num outro papel. Se é forro, a gente faz num outro papel, tá? Tecido externo é um molde, forro é outro molde. Então, vamos copiar ele num outro papel. Se eu achar a minha tesoura, aqui. Vamos lá. Ó, coloco o papel aqui em cima e vamos copiar. Vou copiar então desse meu acabamento para baixo, porque isso aqui é tecido externo, não é forro, tá? É um outro molde que vai ser cortado no tecido externo. Então daqui para baixo eu faço o meu forro. Vou deixar sobrando, né, tecido aqui pra frente, papel, porque a gente vai desenhar a nossa prega. Vocês vão entender agora como é que vai ser. Começou chuvinha aqui, gente. Chuvinha. Que é reto faz com a régua, onde é curvadinho respeita a curvatura. Aqui. Então pronto, ó, copiei, repara que eu copiei bem abaixo aqui, porque então aquela outra parte, né, daquele revel, fica em tecido externo, não corresponde ao nosso forro, tá? Copiei então, e o que a gente vai fazer? Daqui pra cá a gente vai acrescentar uma medida de prega, que é uma medida variável também. Se a gente estivesse fazendo um casaco, poderia colocar uma prega maior. Lembrando que essa prega, então, é para vestibilidade, para mobilidade. Então, não adianta a gente fazer uma prega pequenininha. Tem que pensar nessa prega, um tamanho de prega, uma medida,
exatamente que permita, né, essa mobilidade, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui 3 centímetros. E essa medida a gente vai fazer até o final do molde. Tem pessoas, tá, que não fazem até o final, pode não fazer até o final. Eu gosto de fazer até o final, tá? Mas dá pra não fazer. Por quê? Porque a região que mais vai precisar é realmente essa região aqui das costas. Então, não necessariamente aqui para essa parte de baixo. Mas já que a gente tá fazendo, faz exatamente também para não exigir tanto do tecido. Porque se a gente vai morrendo, diminuindo essa prega, quando a gente senta, tá? Ou em algumas outras regiões, pode acabar exigindo do tecido e daí é aquela costura que vai ficar forçando e tende a abrir depois, tá? Então, por isso que eu costumo acompanhar essa medida de prega até o final da peça. Aqui, ó. Acrescentei a minha medida de prega até o final da peça. E agora, qual que é a diferença, então, né? Uma outra diferença que a gente tem desse molde forro aqui para o nosso tecido externo. É a região do comprimento, a barra dessa peça. Por quê? O forro, ele não vai até o final da nossa peça. Lembra que eu falei que nessa parte do decote a gente cria o revel, que é esse acabamento, exatamente para a gente poder se mexer e não ficar aparecendo o forro? Ninguém quer enxergar o forro. O forro costuma ser um tecido feio. Ele tem uma intenção muito mais funcional de deslizar, de acompanhar, de abraçar esse corpo do que estético, tá? Então, ninguém quer enxergar o tecido do forro. Normalmente, a gente não quer enxergar o tecido do forro. Então, o comprimento dessa peça, o forro, não vai até o final. A gente precisa determinar um tamanho de bainha, um tamanho que vai virar dessa peça, tá? Então, o tecido externo dobra para dentro, que é essa altura de bainha, e exatamente esse tanto que o tecido externo vai aumentar para poder virar para dentro. Então, veja bem, a gente tem o comprimento da peça, determinei o comprimento, que eu quero 90 centímetros para minha peça. No tecido externo, não estou falando de margem de costura, tá? Não é margem de costura ainda. Determinei o comprimento da peça. Quando eu falo comprimento da peça, é medida da minha peça pronta, o que eu tô enxergando da roupa no meu corpo. Quem olha pra mim, enxerga essa minha peça em 90 centímetros. Tô chutando uma medida aqui, tá? No meu molde, no tecido externo, eu vou aumentar essa medida. Eu vou dar aqui, ó, uns 3 centímetros, que é uma barra. Esses 3 centímetros vão virar para dentro para abraçar o forro. Então, porque o forro é menor do que o meu tecido externo. Então, exatamente essa barra, essa medida que eu vou dobrar para dentro, é uma medida que eu tenho que tirar do meu forro, tá? Então, conseguiram entender isso? A nossa peça tem uma medida pronta, né? Mas no molde, a gente vai aumentar o que é do tecido externo e do forro a gente vai diminuir, tirar essa medida, tá? Então, eu vou tirar aqui 3 centímetros dessa medida aqui. E aí, o que que acontece? Isso é uma medida de barra, como eu falei pra vocês, é uma medida que tá virando pra dentro, exatamente pra gente não enxergar, não ficar visualizando o forro, não ter perigo dele cair, tá? Principalmente porque ele é também mais largo, né? E conforme a movimentação, já pensou se a gente estivesse caminhando e quando vê fica uma coisa saindo lá de dentro? Um tecido do forro ia ser feio demais. Então, a gente precisa pensar nessa barra, nessa altura, para não ter perigo desse forro cair, pesar e ficar aparecendo. Então, isso também é um ponto bem importante para vocês levarem em consideração. Não adianta fazer essa barra pequenininha, fazer com 1 centímetro, 2.
porque daí corre risco do tecido cair. Lembra que o forro é um tecido leve, fino, escorregadio, tá? Então, ele tende a cair. Então, façam essa barra larguinha. 3, 4 centímetros é o ideal, é o que normalmente se usa. Então, isso é uma barra. Quando a gente estiver colocando margem de costura, tá? Que todo o molde vai receber, todas as partes de molde vão receber margem de costura, a gente vai estar, então, acrescentando uma medida para unir um molde com o outro, que não tem nada a ver com o que a gente fez aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa, né, é as partes que a gente precisa criar, como é esse raciocínio que a gente tá fazendo. Pô, então eu não quero que o forro apareça, né, eu preciso aumentar o meu externo para ele poder virar. Eu preciso pensar nisso. E quando eu já tenho todo esse esquema organizado, todo o meu molde pensado, aí sim eu vou acrescentar a margem de costura, tá? Então, lembra que primeiro a gente forma todo o molde e depois a gente acrescenta essa margem, que é realmente para unir as partes. Então, a margem é a última coisa que a gente faz, porque é quando o molde já está todo pensado, né? Todo organizado, todo produzido. A gente já fez todas as modificações, inseriu, tirou tudo o que precisava e daí sim a gente acrescenta a margem de costura, tá? Então, no forro, a gente vai diminuir, tirar essa medida de barra e depois a gente vai acrescentar a margem de costura, tá bom? Ó, todas as partes vão receber forro. Então, no caso aqui, a gente tá fazendo costas, ó. E eu marquei aqui, ó, 3 centímetros que eu vou tirar. Então, isso não vai existir no meu forro. O meu recorte, tá? Esse recorte lateral que a gente tem aqui no casaco, também vai perder 3 centímetros, né? Tenho que copiar ele num outro papel. Ele vai ser exatamente esse molde aqui, só que com 3 centímetros a menos no comprimento. E a frente desse molde aqui, a gente vai tirar vários moldes, né? O que a gente vai tirar? A gente vai tirar gola, é um molde. Então, o que a gente tem, ó? O biquinho da gola, daqui pra cá, daqui pra cá. Subiu a altura do decote da frente, subiu a altura do decote das costas, largura da nossa gola com dobra, né? E o desenho da gola aqui. Esse é um molde. Gola. Gola é cortado no tecido externo. O meu corpo, o que é? O ombro, a cava, a lateral, que vai unir lá no recorte, fechando a minha pence, até lá o final com o trespasse. E ó, do trespasse, desenhei aqui, ó, a minha lapela, né, que é essa parte que vai dobrar, ó, e forma o biquinho aqui com o meu decote. Isso é a medida do meu corpo, é um molde do corpo. E corta também no tecido externo. Aí a gente tem o revel, né, da frente, que é o quê? Esse pedacinho de ombro aqui, ele acompanha o nosso decote, acompanha o biquinho aqui, ó, da nossa lapela, o formato dela, a medida do trespasse, ó, e do centro da frente para dentro, essa medida que a gente determinou com essa curvinha, ó. Esse revel também é cortado na parte externa, né, no tecido externo, tá? O que é o forro que vai sair aqui da frente? É do meu revel para dentro, o que sobrar. Então, o meu forro, eu vou copiar ele num outro papel. Cada partezinha dessa daqui a gente tem que copiar num outro papel, tá? Então, o forro, ó, vai ser daqui pra cá até aqui embaixo, só que com essa medida menor, tá? A gente vai fazer uma pausa agora aqui e para eu tomar uma água, a gente descansar
E depois, daqui a pouquinho mais, eu volto para terminar. Daí eu já volto com esses moldes copiados e consigo mostrar melhor para vocês. E daí a gente acrescenta também as margens de costura, tá? Só pra gente finalizar aqui. E aí depois, como eu comentei para vocês no início do vídeo, hoje vai ser um dia aqui que eu vou ficar em função da peça, né? Então eu vou acabar abrindo esporadicamente aqui várias vezes durante o dia, colocando aqui a livezinha, fazendo ao vivo, mostrando pra vocês quando eu estiver cortando, costurando, mas eu vou entregar muito ali nos stories, tá? Então, conforme eu estiver fazendo, eu já gravo, já explico pra vocês, porque é pra coisa andar, tá? Então, fiquem acompanhando ali durante o dia, que eu vou mostrar tudo ali pra vocês. Mas eu volto ainda aqui, daqui a pouquinho, ao vivo aqui de novo, pra finalizar esse molde com vocês. Só fazer uma pausa aqui pra tomar uma água, tá bom? Um beijo, então, até daqui a pouco, obrigada. Beijo, beijo, até mais.